Tipo de administração pública patrimonialista, burocrático gerencial. Olá, amigos e amigos concurseiros, tudo bem? Vamos ter mais uma aula. Hoje, a aula de hoje chama-se paradigma burocrático ao paradigma pós-burocrático. Esse tipo de assunto também, ele é conhecido também do paradigma racional, do paradigma racional legal ao paradigma gerencial. Também ele é chamado de tipo de administração pública patrimonialista, administração pública burocrática ou administração pública gerencial. Ok? Então, esse assunto ele pode aparecer nos editais de concursos de diversas formas. Particularmente, eu gosto de chamar do modelo racional legal ao paradigma pós-burocrático. Eu gosto dessa denominação. Então vamos lá, vamos começar a estudar o primeiro tipo de administração pública. Então, na administração pública, nós temos três tipos de administração. Nós temos a administração pública patrimonialista, nós temos a administração pública burocrática e nós temos a administração pública gerencial. Ok? Bacana? A administração pública burocrática é patrimonial. Para a gente ter um entendimento melhor como é que surgiu o patrimonialismo, nós temos que saber um pouquinho mais das nossas origens. O aluno que assistiu à aula de conceito e evolução de Estado, ele lembra que houve aquele processo de consolidação da afirmação do princípio do território, na qual proclamaram o rei, né, como o rei absoluto o responsável lá pelo Estado. Né? O Estado, naquele momento, tinha já seus principais elementos constitutivos. O Brasil ele foi colônia de quem? Ele foi colônia da coroa portuguesa, de Portugal. Portugal, no processo de consolidação dos estados, na formação do Estado moderno, foi um dos primeiros estados a se consolidar a sua base de território. Isso lhe deu o quê? Uma vantagem competitiva. Em uma dessas vantagens competitivas, uma caravela liderada por Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, né, e descobriu o Brasil. Mas vamos voltar um pouquinho em Portugal para explicar para vocês detalhadamente a origem do patrimonialismo. O Estado português, recém-formado, aquela coalizão dos nobres e mais da ascensão da burguesia, da alta burguesia, nomearam Dom João VI, rei de Portugal. E nesse processo de nomeação, o rei de Portugal, para firmar o território, a base do território, fez necessário algumas guerras. Guerras com quem? Contra quem? Guerras contra os mouros e contra os espanhóis. Agora pense comigo, um Estado recém-formado, o rei não dispunha de ouro, não dispunha de recursos necessários para custear uma guerra. Qual foi a solução adotada por ele? O rei de Portugal, ele chamou os nobres, esses nobres foram conhecidos como os nobres guerreiros, e esses nobres foram à frente de batalha em nome do rei de Portugal. Resultado da historinha. Em um curto espaço de tempo, Portugal conseguiu consolidar sua base territorial, saiu vitoriosa nessa guerra contra os espanhóis e contra os mouros. Só que, logo após a guerra, esses senhores guerreiros, né, nobres guerreiros, eles estavam passando por seríssimas dificuldades financeiras. Por quê? Porque ele colocou seu patrimônio, né, colocou seus homens, colocou tudo à disposição no nome do rei e foi guerreado. Depois da guerra, vem as dívidas de guerra. O rei de Portugal, se achando com dívida e tendo que indenizá-los, não tendo recurso suficiente, o que ele fez? Ele pegou o Estado português, ok? Ele dividiu em regiões, em territórios, e passou para cada um desses nobres guerreiros ser o responsável por essa região. Então vamos lá, vamos supor, naquela região, em uma região, tá? Ali, o nobre guerreiro ali, agora ele vai ser o responsável por aquela região. Bacana? Então vamos lá, vamos simular um acordo. Eu sou o rei e Beltrano é o nobre guerreiro. Beltrano, você agora, nessa faixa territorial, você é o responsável. Você vai ter que fazer cumprir as minhas ordens.
você vai ter que defender esse território contra o provável inimigo externo. Você vai ter que fazer as leis, você vai ter que manter a ordem. Você, além de tudo, vai ter que doar, vai ter que pagar como tributo para a coroa portuguesa X quilos de ouro por ano. Tudo bem? Você quer? Sim, eu quero. Então tá bom. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser o administrador dessa região e ele vai ter que montar uma coisa que nós chamamos de quê? De aparelho do Estado, uma máquina administrativa para poder ter condições de cumprir todas essas obrigações. Ele vai ter que constituir, né, uma máquina mesmo. Então lá ele está lá, e agora eu tenho essa responsabilidade, eu sou responsável por essa região. A primeira coisa que ele se preocupou foi com o quê? A primeira coisa que ele se preocupou foi com como que eu vou ter que pagar o tributo do rei. Porque se ele não pagar o tributo do rei, muitas coisas ruins podem acontecer com ele. E aí ele pensando lá, como que eu vou me organizar, tudo, eu preciso de que alguém ocupe o cargo de arrecadador de tributos. Ok? E esse cara, quem que vai ser ele? Quem que vai ser o escolhido? Já sei. Vai ser meu primão, amigão meu, toda sexta-feira ele é do cara do vinho, do truco, cara de confiança, e ele vai ser o arrecadador de tributo. Então eu escolhi ele como que arrecadador de tributos. Pergunto para vocês, meus queridos alunos, essa escolha, ela foi pessoal ou ela foi técnica? E isso, ela foi uma escolha pessoal. Ela foi uma escolha pessoal. Ele nomeou o quê? Um parente dele? Foi? Isso tem o nome de quê? De nepotismo. Duas características já do patrimonialismo. Só que esse primão dele, ele não vai ter salário. Sabe como é que vai ser remunerado? Ele vai ter que fazer o salário dele. Então o que acontece? Ele vai bater lá, porta em porta, toque, toque, toque. Por favor, abra. Eu vim buscar o tributo do rei. As pessoas irão pagar o tributo dele, só que atrás dele tem um mini exército para salvaguardar e fazer cumprir as ordens do rei, em nome do rei. Ou seja, ele fazia o salário dele, ele fazia o salário do nobre guerreiro e fazia também o que? O tributo. Ele arrecadava também o tributo de quem? Ele arrecadava o tributo do rei. Ou seja, ele não era um profissional. Ele extrapolava as suas funções, ele se apropriava da coisa pública. Isso significa dizer o quê? Corrupção. 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 Bom, então ele começou a organizar sem critério técnico nenhum e esse tipo de administração. Principais características até agora nós falamos do patrimonialismo: relações intimamente pessoais, corrupção, nepotismo. Outra característica da administração pública patrimonialista é que a res pública não é diferenciada da res principis. Vamos com calma. Res pública é um termo do latim, significa coisa pública. Res principis também é do latim, significa coisa do príncipe, patrimônio do príncipe. Ou seja, o príncipe vai administrar a coisa pública como se fosse particular. Há uma confusão do patrimônio particular do príncipe, do patrimônio público. Como que isso se manifesta hoje? Hoje, quando alguém utiliza um carro para levar os filhos na escola, a esposa no médico, né? O que está acontecendo? Ele está se apropriando de um patrimônio público para fins pessoais, para fins particulares. Então há essa confusão do patrimonialismo. Bom, enfim, esse modelo patrimonialista, ele cria o que? Um monte de amontoado de cargos, tá? O ocupante do cargo lá, ele tem seu interesse pessoal, tá? O poder que legitima o patrimonialismo é o poder tradicional.
assista uma aula de tipo de dominação, que a gente explica lá detalhadamente a administração, a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação racional legal, tá? Então, a dominação tradicional. E foi o modus operandi de Portugal. O Brasil foi descoberto em 1500, ok? Em 1500, né, foi descoberto. Levou na caravana lá do Pedro Álvares Cabral, teve um escrivão, que ele foi na expedição com a seguinte intenção: eu vou ter que fazer a ata de posse da terra. Então lá ele escreveu aqui, tá, fazendo tudo, e no último parágrafo ele pede para Dom João, né, Dom João, rei de Portugal, o quê? Um emprego para o seu primo. Olha aí, a prática patrimonial, a primeira manifestação do patrimonialismo no Brasil. E isso, preste atenção, pode ser uma questão de prova. Pode ser uma questão de prova para vocês. Ok? Vamos lá. Vamos lá. O patrimônio chegou no Brasil. Portugal estava dominando o mundo. Tá? Teve vários tratados. Logo depois, a Espanha também entrou no ciclo das grandes navegações. E na entrada da Espanha, do ciclo das grandes navegações, tiveram vários tratados. Tratado de Madrid, né, e outros tratados. E teve um chamado Tordesilhas. É onde teria uma linha imaginária no território brasileiro. Tá certo? O que aconteceu? O país não bastava somente agora você ir lá e fazer uma escritura de reconhecimento e descobrimento da terra. Você teria que montar uma colônia, você tinha que colonizar, você tinha que fixar instrumentos de posse. E qual foi a estratégia utilizada no Brasil? Desculpa pelos portugueses, eles dividiram o Brasil em capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias. E cada capitania dessa foi dado o quê? Um donatário. E esse donatário administrava de que forma? De forma da administração pública patrimonialista. Tá? Se apropriando da coisa pública. Legal? Então, olha só. Aí o que aconteceu? A administração pública patrimonialista, teve as capitanias hereditárias, teve a proclamação da independência, da república, nada mudou. Vocês sabem, gente, qual que foi o primeiro ato que teve no Brasil para se combater as práticas patrimonialistas? Na verdade, esse ato foi uma tentativa, mas que teve tem muitas coisas positivas que nós estudaremos em aulas a seguir. Foi em 1936, com a criação do DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. Preste muita atenção, meus alunos. Preste muita atenção. Até 1936, nós não tínhamos uma organização burocrática dos tipos weberiano no Estado. Nós tínhamos a administração pública patrimonialista. Hoje em dia, se você for perguntar, pergunta para pega um ônibus, desce no ponto final e pergunta para qualquer popular: olha, meu filho, vem cá, você quer trabalhar para o Estado? Pergunta para ele, ele vai responder o quê? Sim ou não? Seja sincero contigo mesmo. E isso, ele vai falar sim. Aí você pergunta: mas por quê? Ganha bem, trabalha pouco, não trabalha sábado, emenda feriados, tem direitos. Ou seja, devido a essa prática patrimonialista de mais de 400 anos no Brasil, gerou-se uma cultura de quê? Gerou-se uma cultura do serviço fácil, do serviço público pejorativo. Todo mundo quer entrar, mas não, gente, nós trabalhamos muito no serviço público. E tenho certeza que cada dia que passa, o conceito junto à sociedade vai melhorando um pouquinho mais, porque estamos estabelecendo as carreiras mais estáveis. Tudo bem? Então, olha só, vamos aqui direto aqui na televisão, rapidinho, só para a gente passar aqui, pode vir aqui. A administração pública pode fechar aqui, patrimonialista.
as principais características delas. Tudo isso aqui é provável questão de prova. Vocês têm a obrigação de saberem. Primeiro, é aquela administração que nada mais é o quê? Uma extensão do poder do soberano. Ocorre o quê? O endeusamento do soberano e dos seus auxiliares. Os cargos são considerados prebendas e sinecuras. Olha, impressionante. Dá uma fechada aqui em prebendas e sinecuras. A quantidade de questões de concursos que caem. Então, caiu na prova. Olha, dica para vocês. Prebendas e sinecuras, você vai falar, prebendas e sinecuras tem a ver com a administração pública patrimonialista, né? Os cargos são considerados prebendas e sinecuras, ou seja, trabalho rendoso com pouco esforço. Tá? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Lembra lá que eu expliquei no comecinho da aula? Que eu era lá, eu tinha um nobre lá, que ele começou a organizar o Estado. A sobrinha dele do coração iria casar. E ele resolveu dar um presente de casamento. Quando você vai ao casamento, você dá um presente para o casal ou você dá um presente, um para a noiva, outro para o noivo? E isso, você dá um presente para o casal. Aí ele ficou pensando, quero dar, não um presente, mas eu quero dar o presente. Que presente que ele deu? Isso, ele deu o quê? Um cargo público. Para quem? Ela ou ele? Isso, para ele. Ela é para quê? Para ficar em casa, bonitinha, cheirosinha, para o maridinho dela do coração. Tá certo? Então, ou seja, os cargos são considerados prebendas. Outra característica fundamental e importantíssima, gente. Olha, eu faço uma ressalva para vocês. E vocês têm que estar com o material está disponível, é só vocês fazerem o download. A res pública não é diferenciada da res príncipes, ou seja, há uma apropriação da coisa pública para fins pessoais. Proporciona corrupção e nepotismo. Os ocupantes têm o quê? Os ocupantes de cargo têm relações de fidelidade pessoal para com o príncipe. Preste atenção aqui, gente. Lembra do primão? O primão lá que foi nomeado arrecadador de tributos para o senhor feudal? Vocês acham que ele tinha compromisso com o cargo que ele ocupava ou com o nobre que o colocou no cargo? Exatamente, ele tinha compromisso com quem? Com o nobre que o colocou no cargo. Isso é uma relação pessoal. Há uma desorganização generalizada, é um amontoado de cargos. Tá? É um amontoado de cargos. E o tipo de dominação que faz as pessoas obedecer à administração pública patrimonialista é da tradição. O que aconteceu? Dá um dado momento, a sociedade começa a se revoltar contra esse tipo de administração e não aceita mais. Ora, porque somente alguns têm acesso aos cargos públicos. Aí surge, presta atenção, foca em mim aqui, surge o segundo tipo de administração pública. Administração pública burocrática. Então surge a administração pública burocrática. Então olha só que coisa interessante. A administração pública patrimonialista, ela é caracterizada por quê? Corrupção e nepotismo. Vamos colocar essa característica.